Lendo o Evangelho desse dia 25 de novembro, segunda-feira, da 34ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de Lucas 21, de 1 a 4. Tem uma coisa aqui que me inspirou a lembrar que minha mãe me falou antes dela morrer. Ela estava internada em Piracicaba e antes dela entrar em coma, praticamente foi antes dela entrar em coma. Ela entrou em coma, morreu 15 dias depois. Mas eu acompanhei todo o processo. Eu ia 2 vezes por dia no hospital visitar minha mãe. Mas quando ela estava ainda boa, não tinha entrado em coma, tinha esperança. E ela então falou para mim: filho, faz um favor para a mãe. Eu falei: o que a mãe quer, mãe? Pode falar. E ela então disse o seguinte: ela era viúva, minha mãe era viúva, muitos anos viúva, né? Sofreu bastante como viúva, com certeza. Ela viu muitas coisas na vida dela não acontecer por causa disso. E então, lendo o Evangelho, que fala aqui que Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Esse templo era fastoso. Como é que se diz? Fastuoso templo, né? Jerusalém, construído por Herodes Magno, não é? Ele caiu, esse templo foi destruído historicamente no ano 70. E era um templo muito rico, muito bonito devia ser esse templo. E as pessoas iam em peregrinação, com certeza, e depositavam o que eles podiam dar para o templo. Os mais que podiam mais davam mais, que podia menos dava menos. Assim por diante, cada um dava daquilo que podia dar. Aqueles que eram mais ricos davam mais coisas para o templo. Mas o evangelho desta segunda-feira, ele me chamou a atenção exatamente quando Jesus fala da viúva, que diante das pessoas que depositavam muitas coisas no tesouro do templo, aquela viúva deu apenas, deixa eu ler aqui para não me perder, porque eu estou aqui. Ela deu apenas aquilo que ela podia dar ao templo. Deixa eu ver aqui só um segundinho. A viúva, né, ofertou, viu uma viúva que depositou 2 pequenas moedas, talvez sem muito valor, perto da grandiosidade das ofertas, né? E Jesus então fala que aquela pobre viúva doou mais do que muita gente, porque ela não que em termos financeiros, mas porque ela deu ao templo daquilo que talvez ela não pudesse nem dar. Aquilo que ela podia dar, o máximo era aquilo, né? E ela foi fiel às suas possibilidades, né? Essa viúva ofertou tudo quanto tinha para viver, olha aí. O que ela ofertou no templo significava algo que faria falta para ela, segundo o Evangelho. Ela tinha para sobreviver, mas ela foi fiel à doação, né, para o cofre do templo. Porque era uma regra, uma lei que tinha que seguir aí, né? E ela seguiu fielmente, mesmo sendo muito pobre, doando muito pouco. Esse evangelho, coincidentemente, me fez lembrar da minha mãe, Carmela, né, que já morreu em 2014. E antes da minha mãe morrer, ela ficou comigo 6 anos e pouco, né? Ela morou comigo em São Paulo, 3 anos, depois mais 3 anos aqui em Dracena, onde eu estou hoje. E no último ano eu falei para os freios: a minha mãe está morrendo, né? Está mal. Então me puseram em Piracicaba, ela morreu em Piracicaba. E ela ficou internada no hospital, porque eu pagava com o dinheirinho dela e com alguma ajuda um plano de saúde, o que possibilitou dar à minha mãe no final um tratamento médico, né, mais seguro. Mas no hospital, eu lembro muito bem que no hospital lá em Piracicaba, ela ainda não estava em coma, e ela falou assim: filho, faz um favor para a mãe, quando você for em Pirassununga, pode falar: mãe, acerta meu dízimo, né?
acerto o dízimo meu lá na igreja. Eu já tinha acertado outras vezes. De vez em quando eu ia lá e pagava, acho que tava devendo um ano de dízimo, ficou um ano para trás, né? Então eu falei, pode deixar, mãe, que eu vou, quando eu for para Pirassununga, eu vou acertar os, o seu dízimo lá na igreja matriz, né? Senhor Bom Jesus dos Aflitos, a igreja onde eu cresci, onde eu fui catequizado, onde minha mãe cantava no coral da igreja, ela era contralto, eu também cantava em outro coral dos jovens. Ali nessa igreja faz parte da minha história, da minha família, inclusive. E então eu fui lá, depois que ela faleceu, fui lá e contribuí. Faltava um ano para trás, se não me falha a memória. A moça falou, não, filho Alberto, deixa pra lá, sua mãe tá no céu. Eu falei, não, não. Foi o último pedido dela para me acertar o dízimo que ficou para trás. A moça calculou, deu um pouquinho mais, porque era um dinheirinho que eu estava guardando para viajar, já não ia viajar mais, né, diante daquela situação. Então eu contribuí. Veja, me fez lembrar da minha mãe. Ela fazia questão de contribuir, né? Não esquecer de contribuir com o dízimo. Porque antes ela pedia para o meu irmão ou para alguém que ia visitar para fazer isso. Antes de morrer, ela pediu para mim. Eu fui lá, né? Contribuí exatamente, fiz exatamente o que ela pediu. O pedido da minha mãe antes de morrer. Vai acertar o dízimo. Porque minha mãe, com certeza, ela via, por mais pouco que fosse o que ela ofertasse, para ela era o que ela podia dar como viúva. Ela tira do dinheirinho dela, do salário mínimo dela, uma quantia para poder contribuir com o dízimo, porque ela acreditava que aquela ajuda, por mais pequena que fosse, juntamente com a ajuda de outras pessoas, poderia dar ao templo uma condição melhor para que pudesse dali evangelizar, né? Com maior sentido, com maior valor na vida das pessoas. Então fica aí o exercício, né, cristão da viúva, que serve para nós como exemplo, né? Não deixe de ajudar a sua igreja, tá bom? Beijo no seu coração. Dona Carmela está no céu. Tchau.